crianças são vítimas de incêndio em Salto de Pirapora. Ainda na cidade, foi esclarecido o assalto à joalheria. Mistério em Sorocaba. Suspeitos espancam um homem e depois fogem com a vítima em um carro. Com exclusividade, família denuncia espancamento de paciente no Hospital Psiquiátrico de Sorocaba. O delegado não quis gravar a entrevista, mas informou que testemunhas já foram ouvidas. Olá, boa noite. Depois de um mês, a polícia apreendeu os 2 adolescentes que faltavam para esclarecer assalto à joalheria em Salto de Pirapora. Acompanhe a reportagem. As imagens da câmera de monitoramento mostram o momento que os 3 menores entram na loja. Eles rendem os funcionários. Um dos adolescentes está armado. O proprietário é agredido. Enquanto isso, outro suspeito coloca as joias na mochila. A vítima aproveita um momento de distração dos assaltantes e corre. Em seguida, os jovens vão atrás dele e fogem com R$10 mil em mercadorias. O assalto foi em julho deste ano. No dia do crime, apenas um dos adolescentes foi detido. Os outros 2 foram identificados nas imagens de monitoramento e apreendidos pela polícia nesta quinta-feira. Foi comunicada à Vara da Infância e da Juventude que nessa data expediu aí as ordens de apreensão, de internação provisória desses adolescentes, e nós conseguimos localizá-los, estão sendo recolhidos aí para a Fundação Casa. Depois de 3 assaltos em um ano, a joalheria que ficava no centro da cidade fechou. Os comerciantes reclamam da falta de policiamento no bairro. Este empresário também teve prejuízo. A loja dele, que fica do lado da joalheria, foi furtada em abril deste ano. Os criminosos levaram R$6 mil em mercadorias. Também por câmera de monitoramento de um dos comércios da rua, os suspeitos foram identificados. A ação durou menos de 1 minuto. É possível ver os homens antes do furto e logo em seguida eles correm com os produtos. Dinheiro não pode ficar no caixa, tem que sair o dinheiro do caixa, tem que guardar o dinheiro, esconder o dinheiro, porque é perigoso. Tem que trabalhar com grade. Se não trabalhar com grade, segurança não tem condições de trabalhar. Neste segundo caso, os suspeitos foram presos por receptação, pagaram fiança e foram liberados. E para falar sobre essa falta de segurança, entramos em contato com a Polícia Militar de Salto de Pirapora, mas até o fechamento desta edição não tivemos resposta. E ainda em Salto de Pirapora, 3 crianças em casa sozinhas são vítimas de incêndio. O fogo começou depois que uma delas mexeu no fogão. A casa da família no bairro Piraporinha ficou destruída. O fogo tomou conta dos 2 cômodos. Esse vizinho ajudou a apagar as chamas. Tava ali com a minha irmã arrumando a cerca, né? Tava arrumando a cerca ali, daí já vi uma fumaça, daí chamei os vizinhos e tô apagar os fogos. As crianças de 4, 9 e 10 anos tinham ficado em supervisão da bisavó que mora ao lado da casa. De acordo com o Conselho Tutelar, a mãe já estava cadastrada na assistência social do município. Uma pessoa normal, tá? Precisava mudar da residência, saiu para alugar uma casa e deixou as crianças aos cuidados da bisavó. Ela foi ouvida hoje na delegacia de Salto de Pirapora e, de acordo com o delegado do caso, o incêndio foi acidental. O menino pequeno de 4 anos vai tentar acender o fogão colocando o fogo num pedaço de papel. Daí o fogo se espalha pelo papel e queima a mãozinha dele. Então ele deixa cair o papel em chamas sobre um sofá e daí se inicia esse incêndio. A polícia deve ouvir a bisavó, que ficou responsável pelas crianças, para decidir se o caso vai ser enquadrado como abandono de incapaz ou negligência. Eu ainda dependo de ouvir as últimas pessoas envolvidas para a gente poder determinar especificamente se somente a mãe, se somente a avó ou se ambas vão ser responsabilizadas. E as crianças permanecem com a família até a conclusão desse inquérito. Justiça arquiva temporariamente o caso da contadora suspeita de colocar veneno na mamadeira da filha no começo de 2012. O juiz considerou que não há provas de que houve o crime nem intenção de praticá-lo.
O caso pode ser reaberto se for encontrado algum indício ou prova. O crime foi em fevereiro de 2012, quando a criança de 3 meses foi internada depois que o pai sentiu um cheiro forte na boca. Na época, segundo o boletim de ocorrência, ele disse que a mãe rejeitava a criança desde que ela nasceu. Na delegacia, a suspeita confessou ter colocado pesticida, que é veneno para matar carrapato, na mamadeira do bebê, porque não aguentava mais o choro dele. A menina ficou internada em observação por 12 horas e teve alta na manhã do dia seguinte que sofreu o acidente. A polícia de Sorocaba apresentou a solução de um duplo homicídio na Vila Eros. Um dos suspeitos foi detido e outros 2, entre eles o menor, continuam foragidos. Os crimes foram há 9 dias. Segundo a polícia, os crimes ocorreram por vingança. Ela foi morta pelo Derek e um adolescente quando ela estava na oficina do pai dela. Esses 2 eram amigos de uma outra pessoa que tinha sido morta no dia anterior por um cunhado dessa vítima. E em represália, eles resolveram matar um familiar da vítima do dia anterior. O mandado de prisão foi expedido essa semana pela Justiça. Derek Renan Alves Ferreira é procurado pela polícia. As diligências prosseguem. Agora, como o crime está esclarecido, essa investigação prossegue no sentido da localização, tanto do Derek como do adolescente. A população pode colaborar com a polícia. Através de informações aqui para a DIG, no telefone da DIG, e também no Disque Denúncia, pelo 181. Depois de 3 dias, permanece solto o delegado da Polícia Federal de Sorocaba, que foi indiciado por agredir a namorada advogada de Campo Limpo Paulista. Ele foi levado à Superintendência Regional e vai responder pela Lei Maria da Penha. O inquérito foi enviado à Justiça Estadual e será encaminhado ao Ministério Público. Por se tratar de assunto pessoal do servidor, a assessoria da Polícia Federal de São Paulo informou que não vai mais se pronunciar sobre o caso. A Guarda Municipal de Sorocaba prendeu um homem suspeito de tentar furtar uma escola no centro pela 2ª vez. Com ele estavam a réplica de uma pistola, alguns produtos de material de limpeza, já separados para serem furtados. Depois de ser reconhecido por imagens de outro furto, o homem foi encaminhado ao CDP de Sorocaba. Homem some após ser espancado no centro de Sorocaba. Muitas pessoas ficaram chocadas com a agressão e uma das testemunhas falou com a nossa equipe. A agressão aconteceu na rua Ubaldino do Amaral, no centro. Era por volta de 3h30 da tarde quando os 4 agressores cercaram um homem bem naquele ponto ali. Eles iniciaram a agressão com socos e pontapés. Como era bem no meio da tarde, muitas pessoas viram o que aconteceu. Ele batendo, espancando, ele falou, você vai morrer, que é por causa de droga, você vai morrer. E assim foi que eu vi ali, o que deu para mim ver. Este homem viu o espancamento. Com medo, ele não quis se identificar, mas conta que quem tentava ajudar a vítima era ameaçada. Falava, sai fora que vai sobrar tudo pra você. Sai fora que o negócio vai ficar louco. Se você se intrometer, você vai apanhar também. Por essas fotos é possível ver o momento em que os agressores colocam o homem neste carro verde e em seguida fogem. Amarraram ele, colocaram dentro do carro e falou, relaxa aí. Daí na hora que o carro saiu cantando o pneu, começaram a dar soco nele sem parar. As fotos foram entregues à polícia para que identifique a placa do carro. De acordo com a Polícia Militar, que falou com a nossa equipe por telefone, não foi aberto um boletim de ocorrência sobre este caso. Como foi lesão corporal, só a vítima poderia fazer o BO. O carro já foi identificado e não há problemas administrativos com o veículo. Bandido tenta subornar policiais em Itapetininga e vai preso. PMs encontraram drogas com suspeita em um bar da cidade e o homem ofereceu R$100 mil aos policiais. O dinheiro foi encontrado dentro de um sofá. Ele foi levado à delegacia, onde permanece à disposição da Justiça. Foi decretada a prisão temporária de 30 dias do ex-marido da professora de Tatuí, Maria Angélica Alves de Oliveira, encontrada carbonizada dentro do próprio carro em Piracicaba há 4 anos.
Ele foi preso em Tatuí, segundo a polícia, nega a autoria do crime. O caso foi em 2010, quando a professora saiu de casa pela manhã para ir ao banco e não voltou mais. O carro e o corpo dela foram encontrados no mesmo dia à tarde, carbonizados no meio de um canavial em Piracicaba. Hoje, 10 oficiais de justiça começaram a notificar moradores do bairro Paisagem Colonial, em São Roque, sobre a reintegração de posse. Segundo o responsável pelo cartório da cidade, aproximadamente 15% das famílias receberam o comunicado. Agora, eles terão um prazo de 30 dias para sair do local de forma voluntária. Atualmente, são 152 imóveis ocupados.